Olá, estamos começando o programa Rumo Certo. Seja muito bem-vindo. Bom, certamente você já ouviu falar que tempo é dinheiro, né? Estratégia, conhecimento, comunicação também. É sobre um pouco de tudo isso que a gente vai falar no programa de hoje. Para isso, eu recebo aqui Natália Arcuri. A Natália é CEO e fundadora do Me Poupe, a primeira plataforma de entretenimento do mundo, entretenimento financeiro. A Natália é jornalista, é especialista também em planejamento financeiro. Natália, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião, muito obrigada pelo convite. Estou muito animada para passar um pouco de conhecimento e aprender também, porque a gente sempre aprende, né, conversando com todo mundo. Prazer estar aqui. Que bom, que bom. Comunicação é fundamental para a gente aprender, hein, Natália? Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Você já foi apresentadora de TV também e tem uma história longa aí voltada para finanças, quase que desde criança, eu diria, né? É isso mesmo. Bom, eu sou jornalista de formação, o que é bastante improvável, porque sempre lidei muito bem com o pouco dinheiro que eu tinha, inclusive fazendo dinheiro quando eu percebi que, enfim, eu não tinha... Minha família nunca foi abastada e eu percebi muito cedo que eu precisava lutar e trabalhar para conquistar as minhas coisas, inclusive para garantir uma vida melhor para minha própria família. Mas eu sempre gostei de comunicação, então eu fiz jornalismo, trabalhei como jornalista em emissoras de TV durante 12 anos, mas tinha algo que sempre me incomodava, inclusive nas matérias que eu fazia, era como a gestão financeira pessoal era algo que as pessoas simplesmente largavam à própria sorte, como se não dependesse delas ter o controle sobre o próprio dinheiro. E aí eu entendi também que faltava conteúdo e informação de uma maneira que todos os brasileiros pudessem entender. E foi aí que eu comecei a preparar a minha carreira para me dedicar apenas ao Me Poupe, que hoje é mais do que, né, uma plataforma, é uma empresa que tem 140 pessoas trabalhando aqui junto comigo, né? Começou comigo sozinha com uma colher de pau e hoje somos 140 colaboradores aqui dentro. Mas tudo começou por uma indignação de como os brasileiros não têm acesso à informação de qualidade de uma forma que eles consigam entender. E aí eu também percebi que o entretenimento poderia ser uma excelente maneira de se relacionar com a nossa sociedade. Já é difícil, já é um assunto complicado e complexo. Então, por que não usar esse talento, né? A gente adquire a prática, né, de transformar coisas difíceis em coisas muito simples de serem explicadas, né, no jornalismo. Pelo menos essa foi minha área de especialização, né? Traduzir coisas complexas de uma forma simples. E aí eu apliquei isso a finanças pessoais e me especializei também, né? Fui estudar as teorias por trás das finanças pessoais, economia comportamental, entender o comportamento humano, porque finanças, sejam elas pessoais, sejam elas empresariais, sempre partem das nossas emoções e não da nossa razão e dos nossos raciocínios lógicos. A tomada de decisão com dinheiro, né, com recursos escassos, ela é muito mais emocional do que racional. Isso também se aplica à galera que está ou criando o próprio negócio agora ou que já começou a empreender há um tempo. Pois é, você tornou, né, a comunicação em finanças de forma muito agradável, né? Gente que não gosta de números aprendeu a gostar de alguma maneira, não só pela vontade de economizar, talvez, né, se estabelecer de alguma maneira financeira, mas você acha que a gente precisa isso, talvez um pouco mais de educação financeira desde criancinha lá e especificamente no empreendedorismo? Você sente falta disso, Natália? Há muita gente com vontade de aprender mais sobre isso. Pergunto já também querendo saber qual é o alcance desse teu trabalho hoje, onde ele chega e como chega.
Legal, Sebastião. Vou começar pela última pergunta, então. Hoje a gente fala, somando todos os nossos canais e plataformas parceiras e proprietárias, a gente fala com 25 milhões de pessoas. Tem Me Poupe, programa de rádio, na Rádio Rock. Tem o canal do YouTube, que é o maior canal de YouTube do mundo, com mais de 7 milhões de inscritos, maior canal de finanças, né, no YouTube do mundo. Tem Instagram, temos especialistas que também são convidados. Hoje eu sou uma das caras principais, né, de conteúdo do Me Poupe, mas também não estou sozinha. Temos o professor Mira, novos especialistas também estão chegando, tem o nosso site, tem ferramentas gratuitas, tem curso para autônomos e para pequenos empreendedores, tem curso para quem quer se especializar em renda variável, para quem quer fazer planejamento financeiro, tem Me Poupe nos elevadores, no metrô, em todos os lugares que você imaginar, tem Me Poupe ali dentro. E é muito bacana a gente poder ver o impacto que a gente conseguiu em tão pouco tempo e sem investimento externo, né? O crescimento da Me Poupe foi 100% orgânico. E eu acho que isso demonstra a força de uma comunicação eficiente, que foi algo que eu sempre foquei desde o primeiro momento. Eu pensava na pessoa que estava do outro lado e que eu precisava me comunicar com ela, mesmo que isso rompesse com alguns paradigmas de mercado. Ninguém falava fácil, ninguém falava divertido. As pessoas achavam que falar divertido sobre finanças era uma perda de credibilidade. E hoje a gente vê, né, com o número de canais de YouTube cada vez divertindo, né, tornando esse assunto ainda mais simples, que foi uma premissa bem adotada lá atrás, ousada, mas que se provou muito bem sucedida com o tempo. Então, e aí a eficiência, eu digo em finanças, né, o sucesso, e para se conseguir a chamada liberdade financeira, ou independência financeira, quis dizer, e também em empreendedorismo, né, exige o que, Natália? O que a gente precisa, mais do que o conhecimento, é preciso, mais do que ter muito dinheiro, é preciso estratégia, é preciso uma gestão bem feita. Como é que o que você identifica como principal para que a independência financeira ou a segurança financeira, no caso do empreendedorismo, aconteça? Boa. A base de tudo é o conhecimento. Agora, também não adianta você ter conhecimento se você não souber o que fazer com aquilo, né? Então, quando a gente fala sobre investimentos, não adianta a pessoa saber o que é um CDB, o que é um tesouro direto, o que é um fundo imobiliário, o que é um day trade. Não adianta ela saber o que é isso se ela não souber usar essas ferramentas. Então, o conhecimento é uma ferramenta. O mais importante para empreendedores e também para pessoas que querem ser independentes financeiramente é o planejamento. E para você ter um plano, você precisa de alguns elementos básicos, como saber o seu ponto de partida, e foi assim que eu estipulei a minha metodologia. Então, você precisa saber o seu ponto de partida, ou seja, fazer uma selfie financeira, onde você assim, esmiuça em detalhes como está a sua vida financeira hoje. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe, se é que investe, qual o tamanho da sua dívida, qual é o volume de parcelas que você adquiriu, qual é a sua saúde financeira, você tem ganhos esporádicos ou não. Essa é a fotografia aqui do presente. Feito isso, você precisa determinar suas metas, porque não existe planejamento sem objetivo. É só você pensar num plano de voo, né, de um piloto de avião, ele não sai, né, da terra sem saber para onde ele vai chegar. E nenhum empreendedor deveria sair com a sua empresa sem ter minimamente um ponto de chegada. E o terceiro passo é justamente aí sim a estratégia. Então, para que uma estratégia exista, primeiro você precisa de um plano. E para ter um plano, você precisa de objetivos muito bem qualificados e também de um ponto de partida muito bem desenhado. Agora, alguma situação ou alguns desses pontos é possível que eu faça sozinho, eu como empreendedor, micro e pequeno? Eu preciso sempre buscar uma ajuda? Até que ponto investir e, enfim, trabalhar com finanças? Mesmo ouvindo de forma tão coloquial, de forma até divertida, aprendendo dessa maneira como você ensina, ainda assim é algo que não é para mim, é algo que é só para um contador ou algo para um investidor? Como é que você vê isso no dia a dia? Eu digo para a gente quase que tornar isso de forma mais orgânica mesmo no dia a dia do empreendedor. Sim.
Olha, na nossa base, a gente tem milhões de empreendedores. Justamente porque a gente consegue simplificar uma linguagem que também é muito difícil, que é a linguagem da gestão empresarial. Quando eu ouvi a palavra ROI pela primeira vez, ponto de equilíbrio pela primeira vez, eu também pensava, mas para que eu vou usar isso? Aquilo não se conectava com a minha realidade. Então, foi aí que eu comecei a criar o meu próprio vocabulário para explicar para as pessoas o que significa aquilo, se é que aquilo é necessário logo de cara. Porque o que eu senti poxa, querem primeiro explicar a ferramenta, só que não explicam para que aquela ferramenta serve. Não falam sobre objetivos, tá? O que você quer com a sua empresa? Quanto que você quer faturar com a sua empresa? Se o empreendedor e a empreendedora que estão escutando a gente nesse momento souber minimamente verbalizar quanto você quer faturar com a sua empresa, as pessoas têm medo de falar isso. E eu tenho certeza que a pessoa com um pouquinho ali de orientação, se eu perguntar para ela, tá, mas qual é seu objetivo com a sua empresa? Você quer só pagar as suas contas ou você gostaria de chegar a um ponto de faturar R$1 milhão no ano com a sua empresa? Se você me disser, sim, eu gostaria de faturar R$1 milhão no ano com a minha empresa, é a partir daí que começa o plano, não o contrário. A gente não faz a gestão da empresa para pagar a conta. A gente cria um sistema de gestão para a empresa para chegar nos objetivos traçados. Então, assim, respondendo a sua pergunta, com certeza existem conteúdos e ferramentas que permitem a qualquer pessoa que está aí do outro lado poder ser chefe de si mesmo. Eu fiz um curso, inclusive, um passo a passo, que chama Eu, Chefe de Mim, que é justamente para qualquer pessoa que nunca empreendeu, mas que quer começar e começar com o pé direito, poder seguir esse fluxo já tendo uma orientação correta, inclusive sobre como separar a vida financeira da pessoa física da vida financeira da pessoa jurídica, que é um dos erros mais comuns da gente encontrar entre os empreendedores e autônomos. Investir requer muita restrição, Natália. Restrição, eu digo, de outras coisas que nós estamos acostumados a fazer, talvez até não se importando tanto com aquele centavinho que eu gasto, ou trocado que eu gasto no pão de queijo, isso é pouco e tal. Eu não vou sair hoje com o pessoal porque isso é gasto e tal. Até que ponto eu consigo controlar isso que já é talvez da minha natureza ou é da nossa cultura, né? De ligar um pouco para isso. Eu pergunto, essa restrição toda, ela é necessária mesmo? Você é bastante rigorosa nisso, você puxa a orelha bastante nisso, né? Mas até onde a gente consegue afrouxar para que tenha eficiência? E não se pode afrouxar não, se você quer eficiência, é assim e pronto. Qual é a sua política? Excelente pergunta. Eu sou muito rigorosa com o que é essencial para aquele indivíduo. Eu vejo muitas pessoas abrindo mão de coisas que são essenciais, como, por exemplo, a liberdade, o conforto, passar bons momentos com a família. Elas abrem mão de coisas que são muito importantes para ter algumas gratificações imediatas e também sem valor ou muito valor se comparados com aquilo que realmente é importante. Exemplo, a pessoa vai e compra por impulso, ou ela coloca lá o cartão de crédito no aplicativo de comida e passa sem nem ver. E o que ela não percebe é que ao se permitir ir passando no cartão de crédito, aquela comida por aplicativo, ela está se impedindo de fazer uma viagem muito bacana no final do ano. Então, a minha briga, as minhas broncas, nunca são para restringir. Na verdade, elas são para permitir. É o oposto disso. Educação financeira não é restrição, é permissão para aquilo que de fato é essencial. E disso eu não abro mão. Eu fico indignada quando eu vejo pessoas gastando com coisas, situações que não lhe trazem nenhum tipo de valor, quando aquele mesmo dinheiro, se aplicado e investido, poderia estar gerando liberdade, conforto, momentos em família de muito, muito, muito prazer. Então, para mim, a questão é qualidade e não quantidade. Tem uma questão cultural nisso também, né, Natália? Vamos continuar nessa conversa? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas vamos continuar nessa conversa boa. Peço que você aguarde um pouquinho só comigo aqui e a gente volta já já, tá bom?
Programa Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje a gente está falando de gestão, sobre finanças, sobre investimentos também. E para isso eu tenho aqui comigo Natália Arcuri, CEO e fundadora do Me Poupe, que todo mundo, pelo menos 25 milhões de pessoas, conhecem no Brasil e fora também, né, Natália? A gente falava um pouco ali de cultura, talvez, né? Cultura de fazer controle de finanças, fazer gestão de finanças, de fazer investimento também. E eu pergunto o seguinte, a gente é muito conservador, né, Natália? A gente precisava arriscar um pouco mais, e quando eu uso o termo arriscar, eu lembro de um post seu no YouTube que diz que empreender é um risco. É mesmo um risco, mas é um risco bom? O que você diria? Olha, bom ou ruim sempre depende do ponto de vista, né, Sebastião? O que é bom para mim pode não ser bom para você. E é por isso que o planejamento financeiro ele é pessoal e individual, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Agora, nem o brasileiro, nem qualquer pessoa no mundo gosta de correr risco. Lembra que eu falei aquela questão dos meus estudos sobre comportamento, sobre economia comportamental? Então, o que a gente já sabe na economia comportamental é que o ser humano como um todo gosta de tudo que é certo, de tudo que é fácil, de tudo que é simples, ainda que essa simplicidade, essa facilidade levem ele para um caminho muito ruim. Exemplo, título de capitalização. Título de capitalização é uma das piores coisas que já inventaram no mundo, assim. E apesar dele ser vendido como um produto, né, que você vai colocando o seu dinheiro e no fim você tem ali uma reserva para você, a pessoa coloca dinheiro no título de capitalização, ela está perdendo dinheiro. Seja para inflação, seja para taxa de administração, eventualmente, com muita sorte, ela pode ser sorteada. Mas aquele mesmo dinheiro, se aplicado sem risco, uma renda fixa tradicional aqui do Brasil, renderia muito mais dinheiro para ela. Acontece que por não ter este conhecimento, ela pega aquilo que é mais simples, que é mais fácil e que está ali na mão dela e que muitas vezes tem alguém oferecendo para ela. Então, isso é para a gente entender que não é que o brasileiro não gosta de tomar risco, é que ele não tem conhecimento sobre todas as ferramentas disponíveis e que fariam ele chegar muito mais depressa nos objetivos dele, caso ele conhecesse. E para isso, ainda mais no Brasil, que é o país da taxa de juros alta, todo mundo que hoje está pagando taxa de juros alta poderia estar ganhando uma taxa de juros alta. E é isso que eu mais tento explicar para as pessoas. Porque hoje você paga, mas tem algumas pessoas recebendo. Assim como pelo menos 7 milhões de mepoupeiros que entenderam que podem inverter a lógica, passar para o universo de quem recebe e não mais para o mundo de quem paga juros. Então essa questão do risco, ela é relativa. Você não precisa correr risco para ganhar dinheiro. Isso não existe. Agora, Natália, o micro e pequeno, a gente como micro e pequeno se incomoda muito com custos, né? E principalmente custo de aluguel. E aí eu queria entrar numa questão com você. E a gente às vezes pensa que investir é comprar uma sala, talvez para eu colocar meu negócio lá. E eu sei que você tem uma defesa também que nem sempre comprar é interessante, né? É interessante investir e o aluguel talvez seja mais interessante. Me diz, o que é mais interessante? Se eu tenho dinheiro reservado, saio do aluguel, invisto num imóvel, esse é investimento ou isso é perder dinheiro? Bom, se a gente está falando aqui sobre imóvel para a empresa, de novo, precisamos olhar para o orçamento dessa empresa. Não é possível você tomar uma decisão de comprar ou de adquirir um imóvel, uma sala, seja lá o que for, só partindo de uma premissa da sua cabeça de que aquilo é o melhor para o seu negócio só porque você está comprando. Mas e a taxa de juros que você vai pagar?
E o fluxo de caixa, né? O caixa que você vai perder para poder dar entrada naquele imóvel. Já parou para pensar como aquele mesmo caixa, se fosse para comprar um maquinário, que é um ativo que vai gerar valor para a sua empresa, ou para contratar um profissional de marketing? Então, essa relação, né, de onde você vai colocar o dinheiro, ela precisa ser muito bem pensada e planejada. Então, o imóvel em si, ele tem que ser colocado dentro de um fluxo, né, de um planejamento, para entender se, de fato, ele vai gerar uma economia para o seu negócio, ou ele de fato vai ser só mais um peso, mais um passivo, né? um peso ali dentro do seu orçamento, que nesse início, principalmente, você precisa ter flexibilidade para colocar, aproveitar oportunidades, ou de repente até cobrir um rombo, de repente algum cliente deu alguma coisa do tipo. Eu acho que vale a pena também a gente falar sobre o universo online. A gente está num mundo onde até a aquisição, o aluguel de uma sala também precisa ser revisto e colocado ali na ponta do lápis da sua planilha. Será que não faz mais sentido, num primeiro momento, você compartilhar um escritório, ir para um coworking que seja, trabalhar de casa, segurar um pouquinho mais essa bronca? Se é uma loja, será que vale a pena assim você ir para aquele ponto e inclusive se comprometer por um prazo tão longo sem ter feito um teste antes? Então, assim, esses riscos precisam ser colocados em perspectiva. Muito bem, pois é, você falou aí de tecnologia, né? O quanto a tecnologia hoje favorece de certa forma, né? Mas a gente tem muitos riscos no mercado também em saber onde procurar um profissional correto, um profissional certo, ou uma agência certa. E a gente teme um pouco também, volta àquela questão cultural também, de orientações nesse sentido também. Onde eu posso procurar e de que maneira eu posso procurar, que quesitos, que requisitos são fundamentais para eu saber que está seguro fazer aqui dessa forma, né? Apesar de muita facilidade que eu tenho na internet hoje para buscar informação, sim, mas talvez também para investir, para fazer a minha gestão, fazer isso de forma mais segura, com o menor risco possível, talvez. Como? Olha, aí aqui a gente precisa falar do risco de empreender. Se você quer muita segurança, empreender talvez não seja para você, porque você vai ter tudo menos segurança. E é justamente por isso que empreender é o que também pode te trazer muito mais retorno. Porque se você for empregado de uma empresa, você vai estar ali sem risco, né? O risco é de quem contrata, porque a empresa dando certo ou dando errado, o funcionário vai receber. Agora, para quem está do outro lado, para quem está correndo o risco, você nem sempre vai ter, aliás, você nunca vai ter respostas prontas. Você pode ter as orientações, alguns caminhos, buscar o que a gente chama de benchmark, ou seja, empresas que são referências para você, entender melhor quais foram os caminhos daquele empreendedor ou daquela empresa, daquele mercado. Até aí, ok. Mas as respostas prontas, isso não vai existir. Agora, onde é que eu busco, então, esses caminhos para tentar errar menos? Vamos lá. Tem na Me Poupe uma área específica, gratuita, só para pequenos empreendedores, chamado SOS Me Poupe, que a gente desenvolveu durante a pandemia para resgatar os empreendedores que tiveram que baixar suas portas, dando inclusive várias sugestões de caminhos possíveis. Tem o Sebrae, que está disponível, são excelentes ferramentas e consultorias gratuitas que você pode lançar a mão sobre isso. Tem canais no YouTube sobre gestão, planejamento financeiro, planejamento tributário, tem uma série, tem uma gama, né, de plataformas de mentorias, sejam elas gratuitas ou pagas. Tem a pessoa perto de você, né, de repente um parente seu, um amigo seu que tem um negócio. Então, faça boas perguntas. Eu diria que assim, a ferramenta básica para qualquer empreendedor é saber fazer as perguntas certas. Se você souber fazer as perguntas certas, e aí eu acho que o meu lado jornalista me ajudou muito nesse sentido, se você souber fazer as perguntas certas para as pessoas certas, você já tem meio caminho andado para cometer menos erros e fazer mais acertos ao longo do caminho. Mas certeza mesmo, você nunca vai ter, porque empreender é um investimento de risco. Muito bom, Natália Cury, até porque também a gente não precisa saber de tudo, né, Natália? Se a gente não sabe de tudo, sabe um pouco, se não sabe vai buscar informação, vai buscar conhecimento, se não sabe vai delegar também.
Natália, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, que vale dinheiro, que está aqui conosco. Obrigado, viu? Volte sempre a gente conversar mais, é sempre muito importante, muito interessante a gente, além de ter conhecimento, levar conhecimento, né? Isso é imprescindível. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente do Rumo Certo. Muito obrigada, Sebastião. Um beijo para toda a audiência, espero ter colaborado. E assim, comecem com pouco, com o mínimo possível. Não coloca seu FGTS, não coloca sua rescisão, não coloca 100% de nada em um único investimento. Vai empreender? Começa pequenininho, no quintal de casa, faz com aquilo que você tem, começa a ganhar dinheiro primeiro, depois você pensa em aumentando o seu negócio. Só isso já vai ser uma ferramenta formidável para você não quebrar. Ótimo. Essa é a Natália. Obrigado, Natália. Bom, obrigado a você também que ficou conosco até agora no Rumo Certo. Um abraço grande e até mais.